Boa noite a todos, irmãos. Então, hoje nós estaremos dando continuidade no nosso estudo do milênio. Então, esse estudo é o Milênio, parte 2. Então, vou pedir para o irmão Fernando, por gentileza, está lendo Apocalipse, capítulo 20. No outro estudo, nós lemos o versículo 1, 2 e o 3. E hoje nós estaremos lendo o versículo 4, 5 e 6. Então, Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4, 5 e 6, por gentileza. E assim diz a palavra do Senhor. E vi trono, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, serão sacerdotes de Cristo e de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Amém. Então, meus queridos, no outro estudo, nós aprendemos um pouco sobre o que é o milênio e quando o milênio acontece na Bíblia. No caso, como já aconteceu e está acontecendo. Aprendemos também a harmonizar o texto aqui de Apocalipse, capítulo 20, com outros textos da Bíblia. E o que nós vemos, que nós podemos ver, foi algo maravilhoso, que Jesus reina. E ele não irá começar a reinar em um determinado momento no futuro, mas o Senhor Jesus, ele já reina, tanto nos céus quanto na terra. Outra coisa que nós aprendemos é que se o livro de Apocalipse ele for seguido de uma forma cronológica, como ele é feito, né, na maioria das interpretações, ele não faz sentido. E ele não se harmoniza com o restante do contexto da Bíblia. Aprendemos também que Apocalipse ele é dividido em 7 partes, no caso 7 ciclos, onde o apóstolo João ele conta um ciclo, depois ele volta a mesma história, conta de novo e traz detalhes novos, depois ele conta a terceira vez e aí vai, né? Então, o livro ele não é de uma forma cronológica, mas ele é 7 partes, 7 ciclos, que conta a mesma história, detalhando fatos diferentes em cada ciclo que o apóstolo João ensina. E, como eu disse no outro estudo, o número 7 é um número muito importante em Apocalipse. Muitos teólogos, inclusive, até dizem que número 7, por causa disso, é o número de Deus. Isso por causa do padrão 7. Nós vemos que existe um grande padrão com o número 7 aqui em Apocalipse. E notem que João ele começa endereçando Apocalipse às 7 igrejas. Então nós vemos já logo de início, endereçado às 7 igrejas. Nós vemos capítulo 1, capítulo 3, 4 ali, nós fala de 7 espíritos. Nós vemos também, fala no capítulo 1, capítulo 2, de 7 castiçais de ouro. Capítulo 1, capítulo 2 e 3, vemos 7 estrelas. Vemos o capítulo 5 e 6, 7 selos. No capítulo 5 também vemos 7 chifres. No capítulo 5 também vemos 7 olhos, né? Capítulo 8, 15, 16, nós vemos 7 anjos. No capítulo 8, nós vemos 7 trombetas. No capítulo 10, nós vemos 7 trovões. No capítulo 12, nós vemos 7 coroas. E no capítulo 12, 13 e 17, ali nós vemos 7 cabeças. Capítulo 15, nós vemos 7 pragas. Capítulo 15 e 16, 7 taças. No capítulo 17, nós vemos 7 montes. Ainda no capítulo 17, 7 reis. E além disso, há 7.000 pessoas mortas por causa de um terremoto. No capítulo 11 também. E algo de extrema importância, né? Como eu já disse, o livro não é cronológico. Ele é dividido também em 7 partes. Então nós vemos aqui que o número 7 é impressionante. Como o livro de Apocalipse usa esse padrão muito com o número
7. Por isso que, obviamente, eu não posso dizer, né, número 7 é o número de Deus. Não posso dizer isso, mas muitos estudiosos, por isso, diz, né, que o número 7 é o número de Deus, né? E já tendo aprendido que nós, muito importante essa lição, e talvez foi a lição crucial que eu quis passar para os irmãos no primeiro estudo, que nós já vivemos no milênio, que Jesus, ele já reina, né? E ele vai continuar nos versículos 6 e no do versículo 4 aqui que nós vemos até o versículo 6, apenas para nós entendermos aqui algumas expressões citadas no texto. Aqui nós vemos algumas expressões como tronos no céu, o que são, né? O que seria, no caso, esses tronos no céu, se enquadrando num contexto de milênio. Nós vemos ali também falando da primeira ressurreição, segunda morte. Nós vemos a famosa marca da besta, que é bem enfatizada também no capítulo 12 de Apocalipse. E isso aqui é bem importante para nós terminarmos, então, esse assunto do milênio. E voltando para o Apocalipse 20, aqui no versículo 4, vemos que ao mesmo tempo que Cristo reina na terra com a sua igreja. Como nós já vimos no estudo anterior, nós vemos aqui tronos no céu. O que seria esses tronos no céu? Aqui o próprio texto diz, né? São almas que reinam aqui, eles reinam com Cristo e diz o porquê. Claramente o texto diz que quem são essas pessoas que estão no céu, representadas aqui pelo trono, né? O próprio texto nos diz que foram crentes que já morreram em Cristo. São pessoas, sentaram-se aqueles quais foram dados também autoridade a julgar, né? E ele fala aqui, né? Vi almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo, ou seja, eles morreram por causa de Cristo, eles morreram em Cristo. E eles também, eles não se dobraram a Satanás, eles não aceitaram a marca da besta, e eles também não adoraram a besta. E esses daí estão no céu. Então, essa visão, ela é vista mostrando essas pessoas como que em tronos. E isso não quer, obviamente, dizer necessariamente que cada um de nós, quando morrermos em Cristo, no período do milênio que nós já estamos aqui, que nós teremos um trono no céu, né? Mas que simbolicamente diz que elas, da mesma forma que a igreja reina na terra com Cristo no milênio, eles estão no céu reinando com Cristo, ou seja, esses tronos representam isso. Representam que eles estão reinando com Cristo lá no céu. Com um detalhe importante que o texto aqui também nos diz, um detalhe muito importante, que a eles foram dados o poder também de julgar, né? Ou seja, os tronos representando que eles reinam com Cristo. A autoridade foi dada na terra e nós já vimos que a igreja reina com Cristo na terra. E os tronos representam o reino de Deus no céu, a autoridade de Cristo no céu, simbolizando aqui os tronos a eles, né, mostrando que eles reinam no céu com o Senhor Jesus Cristo. Aqui um detalhe importante que devemos considerar. Então, se os que já morreram em Cristo, eles reinam com ele no céu, então o céu já foi então inaugurado? A verdade ainda não. E aí que está um assunto também que a gente vai conversar aqui para a gente entender direitinho. E nós veremos também que nem o inferno ainda não foi inaugurado, e nós iremos falar sobre isso, mas existe, né, um lugar intermediário tanto para um como para outro. Já falamos sobre isso, inclusive, algumas vezes, né, biblicamente falando, o tempo de inauguração do céu, onde nós iremos para lá e ficaremos para todo sempre com o Senhor Jesus. Isso ainda não aconteceu. Da mesma forma que o inferno ainda não foi inaugurado também. Mas a Bíblia nos mostra claramente que existe um lugar celestial de descanso para os crentes quando eles morrem. Aqui no caso mostrando tronos, né? O símbolo de eles estarem reinando com Cristo. E também mostrando que eles julgam.
claramente nós vemos que existe um lugar intermediário. Então, podemos dizer seria, no caso, se trata de um mini-céu, vamos dizer assim. Então, aqui se trata de um mini-céu. Na verdade, nós temos um relato desse lugar e a Bíblia até dá nome para esse lugar intermediário que os crentes estão reinando e julgando com Cristo. Esse lugar nós vemos na história do pobre e Lázaro, que é chamado de seio de Abraão. E essa história nos mostra também que os que morreram longe de Cristo, sem Cristo, também irão para um lugar intermediário de tormento, até que o inferno seja inaugurado. Muitas versões colocam o título como a parábola do rico e Lázaro. É muito comum a gente ouvir as pessoas falar: ah, você já viu a parábola do rico e Lázaro? E até algumas versões também colocam no título ali, né, como a parábola, né, como uma parábola. Mas, na verdade, meus queridos irmãos, não é uma parábola. Na verdade, é uma história real. Se nós olharmos, eu vou pedir para o irmão Fernando ler para a gente Lucas capítulo 19, do versículo... Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, irmão Fernando. Se você puder já estar abrindo para a gente. Lucas 16, 19, 31. Eu quero que o irmão Fernando ele leia para a gente entender que essa aqui é uma parte crucial para a gente entender o que eu estou falando de um período, de um lugar intermediário, tanto para céu quanto para inferno, sendo que ambos, céu e inferno, ainda não foram inaugurados. Então, irmão Fernando, por gentileza, lê capítulo 16 de Lucas, do versículo 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham a lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentas, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés, os profetas ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Uhum. Amém, meus queridos. Então, nós vemos que essa história nos mostra, né? É uma história aqui. Temos detalhes bem relevantes nessa história. Primeiro, que é uma história real. É uma história real. Note que o Senhor Jesus, ele diz, ao relatar a história, havia um homem rico. Havia. Ele está contando a história, ele está basicamente relatando. Jesus está relatando aqui um caso. E um caso impressionante de dois personagens. Um pobre e Lázaro. Duas histórias aqui, né? Uma história que conta de dois personagens. Ele está relatando uma história. Então não se trata de uma parábola aqui. É diferente de uma parábola. Ontem eu ensinei sobre 3 parábolas na pregação. Lembra como começa a parábola do grão de mostarda? Ela começa dizendo: o grão de mostarda é semelhante a um grão
né? O que é semelhante ao reino de Deus, né? Aí ele começa a falar que o grão de mostarda é semelhante. Então, é totalmente diferente. Porque as parábolas, elas são enigmas espirituais para ilustrar algo. Já a história de Rico e Lázaro, aqui nós vemos, é um relato aqui. E temos informações muito relevantes nessa história. Conta a história de um rico que foi para esse lugar de tormento, que aqui nós vemos que é relatado como inferno, mas a palavra, na verdade, ela no grego, ela não é inferno, ela é a palavra Hades, que é o lugar de aguardo, é um lugar de tormento, onde ele aguarda. Aqui no caso do grego, a palavra Hades, né? Que diz é um lugar onde os mortos aguardam julgamento, né? Não é propriamente o inferno ali quando ele é inaugurado que nós vemos em Apocalipse. Aqui se trata da palavra Hades, que é o lugar de espera, o lugar de tormento intermediário, onde eles esperam para um dia ir para o inferno, né? Então, nós vemos que um pobre aqui, né? Conta a história do pobre e do rico, e um pobre que foi nesse lugar celestial, para aonde os que morreram com Cristo vão. Um detalhe interessante que nós vemos nesse texto também, que nos mostra, diz que quem levou o homem para esse lugar celestial foi os anjos. Olha que interessante isso. Diferente dos arrebatados pelo Senhor, que serão, né? Depois ali do milênio, depois da grande tribulação. Agora, aqui, nós vemos que os anjos que levam as pessoas para esse lugar, né? Que aqui é chamado como o seio de Abraão. Então, um detalhe bem interessante aqui, não sei se os irmãos sabiam disso. Exatamente o que João fala sobre as almas que estão no céu no capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 13, dizendo que os que morreram em Cristo, eles estão descansando e as suas obras o seguem. E aqui eles descansam no lugar que é chamado de o seio de Abraão. Eles estão descansando no seio de Abraão. E eles estão também, segundo aqui nós vimos em Apocalipse capítulo 20, que eles estão reinando, né? E a eles foi dado o direito aqui de julgar também, né? Eles têm aqui o poder de julgar, eles estão julgando. E essa história do pobre e Lázaro nos diz também que os ímpios que morreram, né, sem Cristo, eles vão para esse lugar de tormento, né? Como eu já disse, esse lugar não é o inferno, esse lugar é o lugar onde eles vão estar ali, né? É o Hades, onde eles vão ficar por ali, para quando chegar no tempo final, né, eles irão para o inferno, né? O lugar que foi preparado para Satanás e seus demônios, né? E é o que nós vemos aqui, então, na história de Lázaro e o rico, né? Um estava no seio de Abraão, um lugar intermediário ali, e o outro, né, o rico, já foi para um lugar de tormento. Duas coisas interessantes que vemos nesse lugar de tormento, ele conseguia ver Abraão, né? Um conseguia ver o outro, que estava do outro lado. Mas ele pede para Abraão para que ele molhasse a ponta dos seus dedos para que ele refrescasse ali a língua, mostrando que era um lugar terrível. E Abraão diz que por causa do abismo entre esses dois lugares, ninguém poderia ir de um lugar para o outro. Então ele pede para Abraão também que se ele pudesse voltar ao mundo dos vivos para pregar aos seus irmãos. E Abraão disse também que não era possível. Uma vez que foi para lá, não tem como voltar. E esse pobre que foi para o seio de Abraão está reinando com Cristo. Outra prova na Bíblia que nos mostra que quando a pessoa morre, ele já vai para esse lugar de paz intermediário, é a história também do ladrão da cruz, que o próprio Senhor Jesus, naquele mesmo dia, ele disse, né, que ele morreu ali, que ele no mesmo dia estaria no paraíso com ele. Já Jesus usou, no caso, uma palavra diferente, usou a palavra paraíso, né, para esse lugar intermediário, diferente da história do pobre Lázaro, né, que chama de seio de Abraão. Algumas pessoas, elas perguntam, mas se Jesus usou a palavra paraíso, então já não seria o céu?
Se nós formos em Tessalonicenses capítulo 4, Paulo nos diz que ao som da última trombeta nós seremos arrebatados com o Senhor para estarmos com Deus para todo o sempre, né? E esse momento da 7ª trombeta acontece no fim do milênio, quando Jesus permite que o diabo seja solto para enganar novamente as nações por um tempo, como nós já vimos, né? Ou seja, esse lugar citado em Apocalipse 20, citado por Jesus ao ladrão da cruz, é citado, nós vemos nos relatos bíblicos que nós iremos, né? É o lugar que nós iremos se nós morrermos agora, né? E ficaremos com ele reinando até que chegue o tempo de nós irmos para o céu definitivamente. E as pessoas perguntam, mas Jesus não pode nos levar para lá, então? Né? E depois trazer de volta para a gente ser arrebatado e levar de novo? Irmãos, é meio complicado isso, para te falar a verdade. Eu não posso dizer que é impossível, né? Deus ele faz o que ele quiser, mas eu não acho que é provável, né? Eu não acho que, analisando tudo que a gente tem analisado, que vai ser a forma como acontece. O que nos indica aqui é um lugar intermediário, né? E depois nós iremos para o céu. E não iremos para o céu, viremos para cá e voltaremos para o céu, né? Mas, enfim, né? As pessoas podem interpretar da forma como elas acharem, né? Mas eu acho um pouco improvável. Agora, independente de ser o céu ou um lugar intermediário, nós vemos que os que morrem em Cristo, eles reinam no milênio, até julgam. E nesse lugar intermediário, Jesus lhes deu o poder de julgar. Paulo, ele fala isso em Coríntios, orientando os irmãos na igreja, que eles estavam levando os irmãos aos tribunais. Acho que os irmãos lembram quando a gente estudou Coríntios. E ele diz, vocês não sabem que nós julgaremos os anjos caídos, né? No caso que ele está dizendo. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Vamos entender isso aqui. Como pode os irmãos que já morreram julgar com Cristo, agora, se ainda não chegou o tempo do grande tribunal de Cristo, aquele grande, né, o momento final, do fim de todas as coisas. Vamos entender como esse julgar acontece agora. Se nós voltarmos para o capítulo 6 de Apocalipse, João também já tinha dito que os crentes reinam no céu, né, no versículo 9. Isso quando ele estava contando pela segunda vez no segundo ciclo. E ele diz que via as almas dos que já tinham morrido pelo evangelho. As mesmas pessoas do capítulo 20. E notem que interessante o que é dito no versículo 10, sobre o que os cristãos estão fazendo nos céus. Eles estão clamando por justiça. Como que eles estão clamando? O texto diz, né? Eles estão clamando a Deus para que a sua justiça seja feita, dizendo: até quando o Senhor permite? Então, eles estão clamando: até quando o Senhor permite toda essa injustiça? Até quando o Senhor permite? Olha que interessante como que os crentes estão julgando no céu. Se nós olharmos antes do milênio, qual era o poder que Satanás tinha, como nós já vimos? Ele tinha o poder de acusar. Isso porque o salário do pecado é a morte. E Satanás acusa, né? Ele acusava os homens. Olha lá, Deus, eles pecaram. Então, morte para eles. E aí Jesus morreu pelos pecados dos que creem nele. E depois disso, Satanás não tem mais poder para acusar. Por isso, porque Cristo, na verdade, ele nos purifica. E aqui a situação inverteu. Os crentes, reinando no céu, já estão pedindo a cabeça de Satanás e seus demônios. Até quando, Senhor? Eles estão pedindo para Deus pôr um fim em tudo e enviar Satanás e seus demônios para o inferno. Eles estão clamando pela justiça, para que a justiça de Deus seja feita e que Deus ponha um ponto final. E dessa forma, a igreja está reinando e julgando, clamando e advogando para que o Pai, para que ele exerça a sua perfeita justiça. O julgar aqui quer dizer que a igreja está clamando para que a justiça de Deus seja
feita. Eles estão participando disso e clamando: Senhor, faça a sua justiça, reinando com ele e clamando para que ele exerça. Até quando, Senhor? Exerça a sua justiça, Senhor. Eles clamam para que esse momento chegue. Aqui também nós vemos a famosa marca da besta. Duas coisas que nós devemos analisar também para entendermos essa marca da besta. Primeiramente, o que é e quando acontece. E aí a gente vai entrar em algumas teorias aqui. Grande parte dos evangélicos, eles acreditam que a marca da besta é uma marca mesmo, né? É uma marca mesmo que o anticristo vai obrigar as pessoas a colocar, né? Muitas pessoas, eu acho que a maioria dos evangélicos acreditam assim, que o anticristo vai forçar as pessoas colocarem a marca na mão, né? E na testa, como está dizendo aqui. E aí também fala, né? Que ninguém poderá, se nós olharmos, né, o contexto também do capítulo 12 de Apocalipse, que ninguém poderá comercializar na grande, né? Na grande tribulação, sem a marca da besta, como, né, eles acreditam. Lembrando, irmãos, que essa é uma visão dispensacionalista, onde a maioria dos evangélicos eles acreditam dessa forma. Agora, acreditar que se trata de uma marca literal e que isso acontecerá na grande tribulação, isso não seria possível, né? Não seria possível. Por que não? Porque Apocalipse 20 aqui diz que as pessoas que já estão nesse lugar intermediário, reinando e julgando com Cristo, eles já estão lá. E o motivo é porque eles também, o quê? Rejeitaram a marca da besta. Notem aqui o detalhe, irmãos. Então vamos pensar aqui. Eu li um livro do Dr. Adalto, o Dr. Adalto na semana passada, e ele era um homem de Deus, né? Ele morreu há um mês atrás. Vamos imaginar que o pastor Adalto esteja lá nesse lugar reinando e julgando com Cristo, porque ele deve ter ido para lá, né? Como pastor, vamos imaginar, né? A gente não pode dizer quem vai, quem não vai, mas vamos imaginar que é um pastor, um homem de Deus, está lá reinando com Cristo, né? O texto responde, por quê? Porque ele não adorou a besta, ele rejeitou a marca da besta. Ele rejeitou enquanto ele viveu. Ele e todos os crentes que eu conheço que morreram recentemente ou que já morreram na história da igreja, eles rejeitaram a marca da igreja. Eles rejeitaram. E foi uma marca literal? Irmãos, eu nunca vi. Até hoje, em 2000 anos de cristianismo, eu não vi ninguém forçando ninguém a colocar marca em ninguém, né? Uma marca literal. Não vi. Logo, a marca, ela não pode ser literal. Ela não pode. Porque se a marca fosse literal, eu não vi em nenhum relato bíblico dizendo que algum cristão foi forçado a colocar uma marca literal. E ao longo de todos os séculos, isso também não aconteceu. E a Bíblia diz que os que já estão lá reinando com Cristo rejeitaram a marca da besta. O que é, então, a marca da besta? Notem que são duas coisas que o texto fala. Rejeitaram a marca e não adoraram a besta, né? Vamos pensar aqui. O que o diabo influencia as pessoas a fazerem? Isso é a marca dele. É o que ele influencia. Essa é a marca da besta. Essa é a marca do diabo. O pecado. O pecado é a marca do diabo. Notem que a consequência de rejeitarem a marca da besta, né, são a marca das pessoas que foram para o céu e estão, nesse momento, no lugar intermediário, reinando com Cristo. Quem que vai para o céu? Quem entregou a vida a Cristo e fugiu do pecado, porque entendeu que o pecado não agrada a Deus. Notem que o salário dos que se entregam ao pecado, se entregam às influências de Satanás, o salário disso é o quê? É a morte. Em outras palavras, é inferno. Mas se é pecado, porque os que tiveram a marca da besta não podiam, então, comercializar, né? Como entender isso? Quando falamos de Apocalipse, é muito comum as pessoas falarem sobre uma ordem mundial, né, por detrás. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre uma marca, né, sobre uma ordem mundial, né, um grande sistema, né, que
encaminhará ali a vinda do anticristo. Nisso, meus queridos, eu até acredito. Eu acredito numa ordem mundial, né? Uma ordem que virá por detrás, né, do anticristo. Isso aí eu acredito que é algo que vai acontecer mesmo, e tem acontecido. É óbvio que para que o anticristo venha ao mundo e faça o que ele tem que fazer, ele vai ter que influenciar o mundo inteiro. E ele precisará de um sistema por detrás? Claro que ele vai precisar. E, por sinal, um sistema tem que ser muito sofisticado e muito amplo. Um sistema financeiro, político, social e religioso que irá ali enganar muçulmanos, judeus e muitos falsos cristãos também. E, se possível, como a Bíblia diz, até os verdadeiros cristãos, se possível. Por que diz, né? Se possível? Porque não é possível, né? Porque eles não vão ser enganados, os verdadeiros cristãos. E esse sistema, o apóstolo João diz que já existe, pois o espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, esse sistema de Satanás já existe e é tudo que se levanta contra Deus. É só ligar a televisão e ver como as pessoas lá fora estão cada vez mais e mais hostis para com Deus. E isso nos mostra que esse sistema tem se desenvolvido cada vez mais até que um dia ele se manifeste por completo com a chegada do anticristo. Agora, voltando para a questão do comercializar, né? Se haverá uma intensificação de hostilidade total contra Deus, ao ponto de não permitirem que os cristãos não mais comercializem um dia, pode ser que sim. Talvez na grande tribulação aconteça com essa intensidade. Lembrando, irmãos, que na visão bíblica a igreja passará pela grande tribulação. Lembrando, né? Ela passará pela grande tribulação. Agora, lembrando mais uma vez que os que já morreram e já estão lá reinando com Cristo, eles já rejeitaram a marca da besta. E os que tinham a marca da besta não poderiam comercializar. Como podemos entender, então, baseado em que todos os cristãos que já morreram em Cristo, eles foram impedidos de comercializar? Muitos deles, sim. Lembrando que muitos deles, meus queridos irmãos, perderam suas próprias vidas. Não perderam somente a liberdade de comprar e vender, né? Mas perderam também a liberdade de fazer tudo. Foram presos, torturados, mortos, oprimidos. E também o direito de comprar um alimento, uma bebida. Isso aconteceu a muitos cristãos já. Podemos entender, então, dessa forma. Agora, como eu já disse, se isso vai se intensificar ao passo que a grande tribulação chegue, né, esteja perto, eu acredito que isso também acontecerá, né? Então, lição importante aqui. O que acontece com os crentes que morrem? Vão para o céu intermediário, reinar com Cristo, até que o dia do fim chegue, o fim do milênio, e eles sejam arrebatados para viver para todo sempre com o Senhor Jesus. Outras informações aqui, meus queridos, para a gente que vemos nesses versículos aqui de Apocalipse 20, vemos algumas expressões, como primeira ressurreição, que quer dizer, na verdade, aqui literal, que quer dizer no contexto mesmo, nascimento novo. Vou explicar para os irmãos entenderem. O texto original não quer dizer aqui, se nós olharmos o texto, deixa eu só ver o texto aqui direitinho. O versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O texto aqui, na verdade, não quer dizer reviveu. Na verdade, o texto é viveu. Viver, né? Não viveu, né? Porque aqui a maioria das traduções dizem viverão no futuro. Por que elas dizem isso? Porque a maioria deles imagina um milênio no futuro, né? Inclusive a Igreja Católica. Por isso que a tradução vem dessa forma. Lembrando que essa visão é a Igreja dispensacionalista e também católica. Mas o texto original, a palavra não é reviveram, né? Que a palavra é exesam. Não viveram, no caso, né? Ou seja, a palavra vivem, né? Não viveram. Quem que não viveu aqui? Quem que não viveram até o final? Os que morreram sem Cristo.
Aqui, essa parte aqui do versículo 5 está falando dos que morreram sem Cristo. Isso porque eles não tiveram a primeira ressurreição. E aqui a gente aprende o que é a primeira ressurreição, o nascimento novo. Por isso eles não viveram até que se completasse tudo isso. Em outras palavras, eles não estão no céu, mas eles estão no Hades, né? Nesse lugar de tormento onde Lázaro está. Lembrando que jamais podemos dizer, meus irmãos, quem está no céu ou quem está no inferno, né? Isso não cabe a nós, mas se a Bíblia diz que já tem algumas pessoas nesses lugares, aí sim a gente pode dizer. Quem que a Bíblia sabe, né, que está no lugar de tormento? Lázaro. Lázaro a gente pode dizer que está lá, né? Porque a Bíblia diz que ele está lá, né? Quem a gente sabe também que está reinando no paraíso, né? Ou no seio de Abraão? Esse pobre também da história. E também o ladrão na cruz, que o próprio Senhor Jesus disse que estaria no paraíso no mesmo dia, né? Esses dois a gente sabe, né? Do resto, nós não sabemos, né? Isso aí é com Deus, né? E o sentido da palavra aqui é que eles não viveram, não é reviver, é viveram, né? Mas eles morrem, né? Ainda que vivos, né? Vivos nesse lugar, mas eles estão mortos. E é isso que o texto está querendo mostrar, o fim dos que passaram pela primeira ressurreição. Eles, quando morrem aqui na terra, eles irão reinar com Cristo. Já os ímpios, que não passaram pela primeira ressurreição, não nasceram de novo em Cristo, esses irão para o lugar de tormento, né? Aqui, a primeira ressurreição é o arrebatamento, né? Como alguns acreditam que haverá dois arrebatamentos, né? Já vimos isso, que não haverá dois arrebatamentos, mas apenas um. A primeira ressurreição é quando nascemos de novo, morremos para o mundo e revivemos nova criatura. E esses não devem temer a segunda morte, aqui é outra palavra que diz, né? Que é inferno. Agora, vamos entender como acontecerá o arrebatamento para ficar um pouco mais claro. Irmão Fernando, lê para a gente 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, por gentileza. Irmão Fernando, ele está aí? Acho que ele não ouviu. Eu vou ler aqui, então. Tá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos céus, né? No arrebatamento, esses irmãos que estão reinando com Cristo, eles virão primeiro e serão levados primeiro ao céu. E olha o que o texto diz. E aí os crentes que estiverem vivos na grande tribulação, eles serão arrebatados para o céu. Para o quê? O que o texto diz aqui? Para viver para sempre com Deus. Aqui é a inauguração do céu, irmãos. Aqui é o céu que nós ficaremos para sempre. Não é o lugar intermediário. Aqui é o céu definitivo, onde nós iremos arrebatados. No outro, notem que é levados pelos anjos. Aqui, é arrebatados para sempre, de uma forma definitiva. E aqui, no versículo 5, né, de Apocalipse, né, 20, diz que os outros mortos não viveram, não é reviveram, não viveram até o fim do milênio, que se encerra com a grande tribulação, aqui falando dos ímpios. Notem que o texto termina dizendo que essa é a primeira ressurreição. Isso dizendo por causa da primeira ressurreição, né? Eles não passaram pela primeira ressurreição. Ou seja, os ímpios que não se arrependeram e não nasceram de novo em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Em outras palavras, né? Eles não irão para o céu, para a inauguração do céu, mas eles irão para a inauguração do inferno, né? Por isso que no versículo 6 diz: bem-aventurado o que teve parte na primeira ressurreição. Quem são esses bem-aventurados que tiveram parte na primeira ressurreição?
os que nasceram de novo. E por que os que nasceram de novo são bem-aventurados? O texto responde: porque eles não sofreram o dano da segunda morte. Em outras palavras, eles não passaram pela inauguração do inferno, mas para a inauguração do céu. E ali estarão com o Senhor para todo o sempre. Notem que no arrebatamento não devem temer a segunda morte, né? O que é a segunda morte aqui, mais uma vez, é o inferno. Então aqui a gente entendeu, né? O que é a primeira ressurreição e a segunda morte, né? Então, se tem a primeira ressurreição, nós temos, né, a segunda, né? Certo? Se temos a segunda morte, também existe a primeira. Sim. Vamos entender isso e diferenciar isso do arrebatamento também, né? Primeira morte, morte física. Todas as pessoas que morrem, tanto os ímpios como os crentes, que não passarão pela primeira... Quem que não passarão, né? Pela primeira morte? Somente os crentes que passarem pela grande tribulação e não morrerem na grande tribulação. Esses serão arrebatados sem terem passado pela morte física. Segunda morte é os que morreram espiritualmente e vão para o inferno. Primeira ressurreição são os que nasceram de novo, né? Como eu já disse. Segunda ressurreição, o arrebatamento, que é o oposto da segunda morte. Segunda ressurreição para os crentes somente. Segunda morte para os ímpios somente. Em outras palavras, céu e inferno. Tá? Então aqui eu termino, meus queridos irmãos, explicando esses termos para a gente entender aqui do versículo 5, né, versículo 6. E eu termino aqui, meus queridos, né, falando sobre o milênio na parte 2, ok? Então vou pedir para a Valquíria terminar a gravação. Eu vou abrir para os irmãos que tiverem perguntas. Eu só vou pegar uma água aqui e já venho, irmãos. Vão pensando aí já nas perguntas, tá?